Senhor, mais uma vez nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer, queremos pedir na pessoa do Teu Espírito Santo que permaneça aqui, ó Deus, não só sobre este lugar, mas permaneça também ministrando sobre as nossas vidas, Senhor, ministrando sobre o nosso coração, ministrando sobre a nossa mente, para que ela seja renovada, Senhor. Nós queremos Te pedir também que Tu possas estar removendo todos os bloqueios, todos os obstáculos, Pai, e descortine, ó Deus, a nossa visão, para que possamos ver aquilo que nós não conseguimos ver, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que porventura, Deus, esteja, ó Deus, embaçado para nós, Pai, nebuloso para nós. Traga nitidez, Senhor. Eu quero Te pedir que nesse momento, Pai, toda ansiedade seja lançada diante de Ti, toda intranquilidade, toda insegurança, Senhor, e que Tu possas derramar paz sobre os corações, que Tu possas, ó Deus, consolidar os corações na confiança, na entrega, ó Deus, de tudo nas Tuas mãos, porque Tu tens cuidado de nós, Pai. Então, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga cativo a nossa mente, o nosso coração, e encontra no nosso coração uma terra fértil, uma terra pronta, arada, para acolher, para abraçar essa semente e para fazer essa semente florescer e frutificar, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade aqui no nosso meio de ministrar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para Jesus, para você esquentar, vá. Ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Hoje pela manhã eu estava compartilhando aqui com os irmãos da manhã, né? Estou me acostumando com esse culto da manhã, está tão bom esse culto da manhã, rapaz. Meu Deus, está uma delícia. Enfim, eu estava compartilhando com os irmãos pela parte da manhã, algumas impressões que o Senhor tem colocado no meu coração, de uma forma muito contundente, sobre essa geração de jovens que nós temos nas nossas mãos, né? Ontem eu tive aqui, porque eu ainda vim de uma reunião. Ontem eu ainda estava no Montes Guararapes, fazendo um ato profético com alguns pastores nos Montes Guararapes. Eu saí de lá e vim correndo, e ainda fui em casa, e aí, enfim, depois vim para ministrar a ceia, né, dos nossos jovens. E chegando aqui, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa geração, sobre esses jovens. E foi muito forte o que o Senhor falou comigo ontem. Tantas impressões fortes para essa geração, para a responsabilidade que nós temos nessa geração, para aquilo que recai sobre nós, né? E daquilo que o Senhor quer fazer nessa geração. E o Senhor falou para mim de uma forma muito clara que nós precisamos levar essa geração de jovens a amar ao Senhor. A amarem, mas de uma forma tão diferenciada. Amarem ao Senhor de uma forma tão densa, tão intensa, que essa geração ela não se contente mais em desejar apenas os momentos do secreto, mas elas desejam estar com o Senhor para sempre. E que a volta do Senhor seja mais importante para eles do que qualquer outra coisa. Né? De nós podermos vislumbrar e falar isso: olha quem vem lá. Vem saltando sobre os montes para me encontrar.
E nós precisamos imprimir isso nessa geração. Você já imaginou uma geração que deseja, mais do que qualquer outra coisa, que o Senhor volte? Dá para imaginar isso? Uma geração desprendida de qualquer outra coisa, de qualquer outra prioridade, que anseia pela vinda do noivo. Meu Deus do céu, eu creio que o Senhor está levantando essa geração. Uma geração que não quer outra coisa. Uma geração que não vai negociar com outra coisa. Essa vai ser a geração que vai atrair a volta do noivo. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estava falando que isso nos vem um certo desconforto para nós isso. Porque como é que nós vamos imprimir isso na vida deles se isso não for verdade na nossa vida? Se isso for uma coisa distante para nós, como nós vamos forjar essa última geração desse jeito? Se esse também não for o nosso maior anseio. Porque eu quero te dizer uma coisa, querido, Jesus, Ele está voltando de verdade. Ele está voltando de verdade. Isso é real. Isso é real mais do que você imagina. E eu fico pensando que nós não podemos ser a geração que passou, amados, em detrimento a essa geração que o Senhor vai levantar essa geração. Você vai se assustar com aquilo que Deus vai fazer. Você vai ficar impactado com o que Deus vai fazer no meio dessa geração. Olha, essa geração, mais do que qualquer outra, vai ser a geração mais profética que a gente vai ver em toda a história da igreja. Essa geração vai ser a geração que esses filhos, essa geração, ela dentro da sua casa, ela vai virar para você e vai dizer: eis que assim diz o Senhor para você, papai e mamãe. E eles vão ter sonhos, visões, revelações. Vai ser essa geração, minha gente. E eu fico pensando, e nós vamos ser a geração que passou? Eu não quero ser a geração que passou, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu vi essa história lá atrás. Eu vi essa história lá atrás, uma geração que ficou, ela passou e ela ficou. E foi outra geração que entrou na terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É isso mesmo. Eu estou aqui para te alertar. Que nós não podemos ser a geração que passou. Nós precisamos ser a geração onde eles vão poder dizer: o Deus de meus pais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque hoje eu quero falar com você sobre paternidade. Mas o Senhor tem sido tão forte comigo nisso. E o Senhor tem me responsabilizado tanto por isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, e o pior é que estão filmando. Tem nem como... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho chamado para jovem, meu irmão. E eu vou te dizer, não é a minha vibe. Está começando, né? Mas sabe o que é que está acontecendo? Eu quero sair. Aí chega lá na frente, o Senhor diz assim: faz o contorno, volta.
porque você não pode deixar de se responsabilizar por essa geração. Essa é a geração, meus irmãos. Essa é a geração. Então, por mais que eu não queira, o Senhor está literalmente me encurralando e me dando as instruções para que nós possamos imprimir essa verdade na vida dessa geração, queridos. Olha, nós vamos levantar uma geração linda, poderosa, uma geração que a gente vai ficar pasmo, que a gente vai ficar, sabe, impressionado com o que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer, a gente não vou conseguir fazer isso sozinho. E você e eu não podemos ser a geração que passou ou a geração que vai ficar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus, Ele não tem problema com isso, queridos. Ele não tem problema com isso. Teve uma geração inteira ficou para trás. E teve outra que entrou na terra. Aqui o Senhor havia preparado. E Ele está preparando também isso para os nossos dias. Mas nós precisamos nos responsabilizar e nos acordar. Essa é uma geração veloz demais. E eles vão ser velozes em tudo aquilo que o Senhor há de fazer. E eu me rendi. Literalmente me rendi. Senhor, faça o que você quiser fazer. E o Senhor tem me trazido muita visão de Deus para com essa geração. Isso tem tudo a ver, queridos, com o que eu vou falar hoje sobre paternidade. Amém? Tem tudo a ver isso. Tem tudo a ver. Deixa eu falar uma coisa. Lá em João capítulo 14, verso 6. Talvez essa seja a palavra das mais contundentes e das mais impactantes que Jesus ele declarou. Para mim ela é uma das mais. Porque ela é de uma propriedade e ela é de uma densidade de uma pessoa declarar isso que é chocante isso. Ninguém houve, ninguém haverá que tenha propriedade e competência para falar o que Jesus falou. E todos nós conhecemos. Porque dentro dessa narrativa, o Senhor estava falando sobre muitas coisas, Ele chega e declara, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? E deixa eu te dizer o que é que Jesus, Ele nesse tempo, estava trazendo uma nova mentalidade para toda uma geração religiosa, para uma geração rançosa nas leis, rançosa, né, em uma tentativa de ter uma vida reta e moral, mas muito decepcionante porque a lei não conseguia fazer isso. E a religião, queridos, ela é esse esforço. A religião, ela ainda tem o poder de levar uma pessoa para um Deus. A religião tem esse poder, ela faz isso. A religião, que a sua própria palavra, ela quer dizer religar, é um esforço de religar o homem a um Deus, ela pode fazer isso. A religião, ela pode levar um homem a um Deus. Mas
levar um pai, só Jesus. Só Jesus declarou que Ele estaria levando todos nós ao Pai. E o Senhor Jesus, na sua história de vida, Ele quebrou todos esses paradigmas, todas essas expectativas do judeu, porque a vida de Jesus e a missão de Jesus, a mais importante missão de Jesus, foi nos levar a um Pai, não foi nos levar a um Deus. Você está entendendo que há uma diferença muito grande nisso tudo? Que Jesus, a sua vida, a vida e a história de Jesus, não foi de falar dele. Ei, Jesus, Ele é o exemplo de um filho mais apaixonado que a gente já viu na história. Toda a vida de Jesus remete ao Pai. Tudo que Ele falava, e até quando Ele ia falar dele, Ele não conseguia falar dele, Ele falava do Pai. Você já parou para pensar nisso? Quando as pessoas vinham, interrogavam e questionavam a respeito dele, Ele tirava o foco dele e levava o foco do Pai. Não, Jesus, mas as tuas palavras não, mas aquilo que sai da minha boca e aquilo que eu falo, não vem de mim, mas vem do meu Pai. E o esforço de Jesus, a missão de Jesus, não foi de levar para um Deus, porque você não vai ver Jesus falando de Deus, você só vai ver Ele falando de Pai. Jesus não falava de Deus, Jesus falava de um Pai. Jesus queria nos levar para um Pai. Jesus queria nos ensinar a respeito de uma paternidade que era real na vida dele. E ele dizia: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O meu prazer. Olha, Jesus estava dizendo o prazer que você tem em comer, porque comer dá prazer, né, irmãos? Que para nós dá prazer, não dá prazer? Meu Deus, semana passada eu comi um rodízio de bode. Jesus amado. Foi um negócio incrível. Rapaz, bode assado, bode guisado, bode no espeto, linguiça de bode. Olha, pensa num negócio que é bom demais, dá prazer. Hoje minha mulher fez um mimo para mim desde de manhã, no Dia dos Pais. Uma mesa. Ai, meu pai, não queria nem sair de casa mais. Foi difícil sair daqui para vir aqui ministrar de manhã, né? Então dá prazer, mas Jesus chegou e disse: olha, o meu prazer, o prazer que você sente nisso, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse: olha, enquanto o judeu, todas as vezes que orava, o judeu quando ora, o judeu chega e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele fala de um Deus, ele fala dos patriarcas. E certa vez os discípulos chegaram para Jesus: nos ensina a orar. Enquanto todos os judeus estavam esperando que Jesus começasse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, não saiu nada da sua boca. Ele chegou e começou a orar e disse: Pai. E olha, ele poderia ter dito: meu Pai. É claro que ele poderia ter dito, tinha propriedade para dizer, tinha total propriedade para dizer: meu Pai. Mas ele chega para todos aqueles judeus que estavam ali e disse: olha, aquele que é meu Pai pode ser também o teu Pai. E é por isso que eu oro: Pai Nosso. Você está entendendo? Jesus, ele foi um filho apaixonado.
Porque tudo ele falava do Pai. Tudo ele se referencia para o Pai. Tudo ele volta para o Pai. E nós precisamos imprimir isso. Mas antes, nós nunca iremos conseguir imprimir isso antes, se isso antes não for verdade na nossa vida. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele foi morto porque ele se disse filho de Deus. Está escrito. Eles queriam incriminar Jesus a respeito de alguma coisa, e o judeu não conseguia entender que uma pessoa nascida de mulher poderia ser filho de Deus. E quando estava lá diante de Herodes, ele disse: olha, Herodes viu, interpelou, questionou, perguntou, eu não tenho nada para incriminar esse homem, e eu posso libertar esse homem, porque hoje pode ser dado alforria a um homem, e eu tenho aqui um bandido e tenho aqui o Nazareno. A quem vocês querem libertar ele e tal? E o que é que vocês querem que eu faça com ele? E todos gritaram: crucificam. Porque ele se diz filho de Deus. Queridos, o diabo, ele não está preocupado quando você se diz que você é evangélico, quando diz que você é religioso, quando diz que você vai para a igreja, mas o diabo, ele vai se preocupar quando você tiver a revelação que você é filho de Deus, que você tem legitimidade, que você sabe o que representa ser filho de Deus, que você sabe que tem um pai, que você sabe que você tem uma herança, que você sabe que você não precisa comer das migalhas da mesa, que você sabe que você não precisa ficar na fila da bênção, porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem a herança do eterno, você tem o DNA de Deus, você sabe quem foi que te gerou, você sabe de quem você veio, e olha, isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. E o diabo matou, levou Jesus à cruz por essa revelação, por essa afirmação, e isso faz diferença hoje na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque hoje, se o Senhor tivesse que realizar hoje uma nova parábola, seria a parábola do pai pródigo. Não seria do filho pródigo. Seria a parábola do pai pródigo, porque hoje nós temos os pais pródigos que abandonaram as famílias, que deixaram as famílias, que abandonaram os filhos. E as nossas referências de paternidades, elas são difíceis. E essa é a grande revelação para nós. Que mesmo que nós não tenhamos boas referências paternais, nós temos uma referência paternal que vai muito mais além, que supre todas as nossas lacunas, que preenche todos os buracos, que supre todas as nossas carências, que cura todas as nossas feridas, que remove todas as nossas frustrações, que rompe com todas as nossas amarras emocionais. Ele é poderoso para fazer isso na nossa vida, Ele é poderoso para mudar a nossa história, Ele é poderoso para fazer com que nós não sejamos repetidores de padrão naquilo que nós sofremos, naquilo que nós vivemos. E olha, queridos, só Ele pode fazer isso, e é por isso que todo o esforço de Jesus não foi para levar para um Deus, foi para levar para um Pai, para entendermos que tem uma paternidade divina, que ela pode tudo na nossa vida. Jesus só falou de pai, amigos. E na sua intimidade ele ainda falava sobre Abba. E hoje existe uma necessidade nossa
de podermos entender isso. Dentro da nossa realidade, da nossa estrutura familiar, nós não podemos negligenciar isso. A importância da nossa paternidade. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma paternidade latente. Uma paternidade viva. Uma paternidade verdadeira. Nós vivemos uma dificuldade, e a gente vivencia muito isso, porque tem pessoas que têm essas dificuldades paternais tão acentuadas, tão difícil, que as carências parece que elas estão transpirando pelos poros. Eu estava compartilhando que tem pessoas que nós abraçamos. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sinto que elas estão querendo entrar dentro de mim. Que é uma carência tão grande. E quando você abraça essas pessoas, tem gente que até se encolhe e fica assim. E a gente sabe o que é isso. E nós, não só dentro da nossa paternidade, mas dentro também da nossa maternidade, nós muitas vezes nós temos falhado dentro desse contexto e dentro dessa realidade. E a igreja, ela traz à tona isso de uma forma muito clara. Porque nós somos pais muito cuidadores, e somos. E até cuidadores e protetores demais. O pastoreio, ele também exige o cuidado. Porque a ovelha é um animal que precisa de cuidado. É diferente da cabra e do bode. A cabra e do bode você solta na caatinga, ela se vira. Sobe em pé de aroeira, fica lá pendurado nas árvores. Não precisa de ter cuidado, mas a ovelha precisa de cuidado. A ovelha precisa de pastoreio, precisa de pastor. A ovelha, você tem que levar ela para o pasto, você tem que levar ela para tomar água, você tem que tosar ela, você precisa de cuidado. E isso não é diferente também da realidade dos nossos filhos, eles também precisam de cuidado. E nós, bem ou mal, nós desenvolvemos muito essa questão do cuidado. Mas nós não podemos apenas nos deter a ser pais de cuidados. Nós precisamos também ser pai de destino. De conseguir dar destino para essa geração que está aqui. Não apenas a nossa geração biológica, mas também a nossa geração espiritual. Não basta só o cuidado, queridos, a gente precisa ser pai que dê direção e destino para eles. Essa geração, ela clama por isso, ela anseia por isso. E nós precisamos nos levantar dentro desta realidade. Mas isso, para que isso possa ser verdade, precisa ser realidade na nossa vida. Olha, dentro da paternidade espiritual, o profeta Eliseu foi um cara que ele foi incrível. Incrível na sua ousadia, incrível na sua chamada, incrível na responsabilidade e no desafio que o Senhor houve e colocou diante dele. E Elias, quando estava para ser arrebatado dos céus, Elias chega para Eliseu e disse: o que é que tu queres? Pede-me o que tu quiseres. E Eliseu disse: o quê?
Eliseu disse o quê? Porção dobrada do teu espírito. E olha, Elias disse, dura coisa pediste, disse. Porção dobrada do espírito que está sobre mim. Dura coisa tu pediste. Mas, se tu veres, quando o Senhor vier, se tu veres eu subindo, você vai receber. E quando a carruagem veio pegar Elias, ele viu, e aí Elias lança um manto sobre ele. E ele vai diante do rio Jordão, sobre o rio Jordão, e diz, o Deus de Elias. Ele não clamou para o Elias de Deus. Ele clamou para o Deus de Elias. Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente e que com apenas o excesso do cuidado e apenas com o pastoreio, falta do noivo. Somos nós. Dentro dessa realidade. E queridos, não adianta nós nos escondermos mais. Nós não temos como nos esconder dos nossos filhos. Não tem. A gente está vivenciando um tempo onde estamos nos acostumando a viver de máscara. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que a gente já estava vivendo de máscara há muito tempo. Talvez esse acessório veio até para nos alertar. Precisamos nos despir, queridos. O modelo é o modelo do início. Quando o Senhor vinha na viração do dia para estar com Adão e Eva, eles estavam nus. Já parou para perceber isso? Estavam sem roupas. Porque não tem problema, na intimidade nós ficamos sem roupas. Não nos escondemos. Quando entrarmos no secreto, tire suas roupas. Porque a intimidade é estar desnudado. Não vejo a hora de tirarmos essas máscaras. Precisamos tirar. A intimidade nos leva a estarmos despidos, sem estarmos nos escondendo. Amém? Eu quero dizer também às mães, porque mãe, ela cuida mais do que pai, né? E às vezes mãe tem a dificuldade de soltar os filhos, de liberar os filhos. E nós precisamos, queridos. Porque se há destino, há propósito na vida dos nossos filhos, nós precisamos confiar. E precisamos liberar eles, amém? Para voos. Não dá para prender. Se você cuida demais, se você protege demais, se você bota na bolha demais, você vai estragar.
Libera, solta. Joquebede cuidou de Moisés quando o faraó queria matar os primogênitos. Eu fico imaginando ela, quando o filho chorava, acho que ela devia enfiar pano na boca do menino, porque o choro do menino anunciava que tinha menino ali que deveria ter sido morto. E ela chegou um momento que ela viu, não dá mais para esconder, não dá mais para guardar, eu tenho que soltar, eu tenho que liberar. Ei, mãe, você também tem que soltar, tem que liberar. Porque o Senhor entregou apenas para você cuidar, mas vai ter um tempo que você vai ter que deixar ir e soltar e liberar, porque tem propósito. Porque Deus vai cuidar. Se você apresentar a direção, o destino vai. E Joquebede teve que pegar aquele menino, botar dentro de uma cesta e liberar no rio. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa liberar ele nas águas. Precisamos liberar os nossos filhos nas águas. Eram águas do Nilo. Tinha risco, porque tinha crocodilo lá, viu? Eram águas do Nilo. Mas a gente tem que confiar. Não, eu não vou, porque tem perigo, tem perigo. Nas águas do Nilo tinha crocodilo lá. Mas se tem destino, se tem propósito, nós precisamos confiar em Deus. E temos que soltar. Porque o Senhor guarda. Veja o que é que o Senhor fez. No lugar onde saiu a ordem para matar os primogênitos, foi no mesmo lugar que o Senhor pegou para guardar o menino. Olha só que coisa. Deus levou para o lugar onde saiu a ordem de matar. É lá onde eu vou guardar, porque tem propósito. E ainda remunerou a mãe. Não sei, ainda vai ganhar. Vai ganhar para cuidar dele. Depois você vai trazer ele aqui. Porque tem propósito. Precisamos confiar. E gerar direção, destino para essa geração. Amém? Aquilo que está nas suas mãos não é seu, é de Deus. Ele só deu para você confiar. Confiou a você. E vai ter o tempo que você vai estar ali, cuidando, guardando. Mas vai ter o dia que você vai ter que soltar. Se ele tiver destino, se ele tiver referência, ele não se perderá no meio do caminho. No meio disso tudo, não podemos ser apenas pais de cuidado, precisamos ser pais de direção. Amém? Vamos ficar de pé. Qual todo o nosso esforço? Qual o nosso esforço? Levarmos essa geração ao Pai. Amém? Precisamos levar essa geração ao Pai. Foi o que Jesus fez. Levaram ao Pai. Precisamos fazer isso. Eles vão descobrir toda a paternidade de Deus. Amém? Eu já escutei algumas pessoas dizendo, mas eu não conheci, ou pessoas que têm às vezes traumas por terem sido adotados. Mas você sabe de uma coisa?
A Bíblia fala que todos nós fomos adotados por Ele. Porque nós somos filhos por adoção. Então estamos no mesmo barco. Mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda nem merecíamos esse amor e essa expressão de amor. Que amor é esse? Então, queridos, vamos trazer o coração dessa geração para o Pai. Amém? Nós podemos fazer isso. Se isso for verdade na nossa vida, o Deus de Wellington, o Deus de Ninha, o Deus de Keio, o Deus de Eduardo, o Deus da Acila. As pessoas vão ver o Deus na vida na vida das pessoas. Vão ter essa referência. Nesses dias, o Senhor vai fazer algo tremendamente maravilhoso na vida dessa geração. Vamos adotar essa geração, amados. Amém ou não? Vamos adotar essa geração. Precisamos orar, precisamos blindar, precisamos contribuir com essa geração. Sabe? Às vezes nós não nos envolvemos com a questão dos jovens, com os adolescentes. Queridos, nós temos responsabilidade. Hoje nós temos aqui uma geração grande de novos pais, que já estão no 2º, outros no 3º, né, Neto? O 4º, enfim. Daqui a pouco essa geração vai ser a geração dos adolescentes, dos jovens. Vai ser os futuros pastores, os profetas, os futuros profetas. Eu creio nisso. Nós precisamos marcar essa geração. Precisamos criar um ambiente para eles, o melhor ambiente. Mas, para isso, nós não podemos ser a geração que ficou para trás. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós não podemos ser a geração que ficou para trás. A geração que ficou no deserto. A geração que ficou andando em círculos. 40 anos em círculos. E nada fez da sua história, da sua vida. Eu não quero ser essa geração. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não posso ser. Eu tenho que ser uma geração que contribua, marcando a vida deles. Amém? Daqui a pouco nós teremos novos pais aqui de novo. Novas mães. Eu vejo aqui tantas pessoas ainda. Então, pense nisso. Comece certo. Comece no modelo certo. Não utilize o modelo errado. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. E eu quero te dizer, ainda há tempo de conserto. Há tempo de conserto. Nós vamos fazer diferentes. Vamos fazer diferente. Olha, eu estou tão instigado. Estou tão instigado para contribuir com essa geração. Tantos sonhos, tantos planos para essa geração. Essa geração vai transformar o Brasil. Meu Deus do céu.
vamos ter uma geração transformadora. Vai ser a geração que vai governar o nosso país. Uma geração com DNA que não será confundido. Oh meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Espírito Santo. Olhe para nós, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia das nossas negligências. Tenha misericórdia da nossa indiferença. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, porque muitas vezes nós declaramos que nós não nos importamos. Nós declaramos, ó Deus, que estamos alheios a essa fase, a esse momento, meu Pai. Mas nós não estamos, porque um dia os nossos filhos passarão. E nós já precisamos saber, ó Deus, como passar, como vivenciar, como marcar, como imprimir nos seus corações. Nos ajude, Pai, a não ser pais apenas de cuidado, mas ser pais de direção, pais de destino. No nome de Jesus, nos faça nos compadecer, nos faça ter compaixão por essa geração, ó Deus. Uma geração tão perdida aí fora, uma geração sem rumo, sem expectativa, meu Pai. E a Tua palavra diz, Senhor Jesus, ó Pai, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Isso tem a ver com paternidade. Porque quando os filhos se manifestarem com uma identidade, com um DNA, com uma propriedade, sabem quem são, meu Deus, eles transformarão o mundo. A criação aguarda essa manifestação dos filhos, daqueles que sabem que tem um Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, faça-nos filhos apaixonados feito Jesus, filhos apaixonados, filhos que se remetia ao Pai, filho que dava testemunho do Pai, filho que nos momentos da madrugada se retirava para estar com o Pai, que não abria mão, que declarava para todos ouvirem: Senhor, eu te agradeço porque Tu sempre me ouves, meu Pai, Tu sempre me ouves. Que nós sejamos pais, que tenhamos ouvidos para os nossos filhos. Meu Deus, enverga, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso ser, para esta geração. Pais que se retratam, pais que se quebram, pais que se humilham, pais que, ó Deus, pedem perdão, pais que estão desnudados, pais que estão sem as máscaras. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha sobre mim, Senhor. Para os meus filhos,
biológicos, para os meus netos, para essa nova geração espiritual. Senhor Deus, nos dê paternidade de destino, nos dê esse nível de paternidade. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, 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 vem. Nos ajude, nos ajude, nos ajude. Espírito Santo, Espírito Santo, nos comprometa, Espírito Santo. Nos faça nos doar, nos faça nos dar. Nos espelhe, nos espelhe. Nós queremos estar espelhados. Eles olhem e arranquem deles fontes de inspiração. Faz isso, Espírito Santo. Faz isso, Espírito de Deus.